Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Quero saudar os amados irmãos com boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria estarmos reunidos nesta noite e podermos cultuar o nome do Senhor nosso Deus. E neste momento eu convido a todos a fazermos uma oração para darmos início ao trabalho do Senhor. Amém. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça e o privilégio, Senhor Jesus, de podermos Te servir e Te adorar, Senhor Jesus. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, apresentamos a vida de cada um dos amados irmãos que aqui se fazem presente e aqueles que nos assistem pelo Facebook, Senhor. Que o Senhor possa estar mesmo falando ao coração de cada um nessa noite. Rogo, Senhor Jesus, pelo Teu servo que estará assim trazendo a mensagem da Tua palavra a cada um de nós, que o Senhor venha usá-lo, Senhor Jesus, segundo o Teu crer. Para a honra e glória do Teu santo nome, é que nós Te servimos e Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, nós neste momento estaremos louvando ao nosso Deus e para isso eu convido o irmão Kevin, que estará assim trazendo louvores ao nosso Deus nessa noite. Amém, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Todos possam dos seus lares estar adorando ao Senhor com esses louvores. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. O nosso general é Cristo. É Ele quem luta as nossas batalhas, é Ele quem vence as nossas vitórias. Meu Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Que a cada dia nós possamos mesmo estar alegres, louvando ao Senhor nosso Deus. Bom é cantar louvores ao nosso Deus. Muito bem, queridos, já louvamos ao Senhor. E neste momento eu quero apenas dar o aviso dos trabalhos da UBH, onde nos reunimos às quartas-feiras para cultuarmos o nome do nosso Deus, sendo que na primeira e terceira quarta-feira de cada mês, nós estamos aqui reunidos de forma online, cultuando o nosso Deus, e na segunda e quarta-feira de cada mês, nós nos reunimos presencialmente aqui no templo da Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea. E você que nos assiste, que ainda não fez uma visita aqui a esse trabalho, você é nosso convidado a estar participando conosco às quartas-feiras, aqui adorando ao Senhor nosso Deus juntamente conosco, tá bom? Neste momento eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia. Estaremos fazendo uma leitura em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14, que diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, que a palavra do Senhor
seja aplicada aos nossos corações e que a cada dia nós possamos mesmo estar buscando mais e mais o Senhor nosso Deus. Neste momento estaremos louvando ao Senhor com mais um cântico e assim o irmão Kevin está com a palavra. Vamos louvar ao nosso Deus com um cântico, o escudo. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso auxílio. Vamos louvar a Ele com bastante alegria. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Já louvamos ao Senhor e neste momento passaremos ao momento da mensagem da palavra de Deus. Eu convido o irmão Jones, que está com a oportunidade no momento. Eu desejo uma boa noite aos amados irmãos da UBH, aos irmãos que nos
assiste nesse momento, a você, meu querido, que participa, que ouve as meditações, as pregações, que Deus venha abençoar a sua vida, que ela seja edificante, que cada dia você possa buscar a comunhão com o Senhor. E eu peço a você, nesta noite, que você abra a sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 5. Primeira carta de João, capítulo 5, e nós vamos ler os 5 versículos. E a palavra de Deus diz assim, amados irmãos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos. Senhor Deus e Pai eterno, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te cultuar, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que o teu Santo Espírito ensinador venha abrir o nosso entendimento, o meu entendimento, para transmitir a tua palavra, e assim, cada um que aqui está, cada um que está também do outro lado assistindo, seja edificados e compreenda a tua palavra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a primeira carta de João, ela foi escrita aos crentes para dar-lhes segurança da salvação em Cristo Jesus. Isso por conta dos falsos profetas que estavam inserindo uma heresia que diziam eles que Cristo não era Deus. E João vem combater esta heresia. João escreveu para fortalecer e defender a fé desses irmãos, a fé em Cristo Jesus. Nós podemos ver isso no versículo 13, que está escrito assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saber de que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nesta carta, o apóstolo João, ele aborda várias situações. Ele, no capítulo 1, ele aborda que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. No capítulo 2, ele aborda sobre a obediência e o amor a Deus. No capítulo 3, ele vem esclarecer a respeito dos filhos de Deus e os filhos do diabo. E no 4º capítulo, ele nos fala da essência do amor de Deus. E por fim, no 5º capítulo, ele fala sobre a vitória que vence o mundo, que é a fé em Cristo Jesus. No caso, esses 5 versículos que nós vamos estudar esta noite. O texto que lemos, João, ele com clareza, ele vem trazendo e abordando 3 evidências da vida de um verdadeiro cristão. E essas evidências vêm sendo discorrido desde o 1º capítulo até o capítulo 5. E ele fala de 3 evidências cabais da vida de um verdadeiro crente, que vai diferir ele do falso crente, que é a fé, a confiança em Cristo, o amor a Deus e aos seus irmãos, e a obediência. São 3 características, são 3 evidências, de acordo com esse texto que acabamos de ler, que vão definir se você verdadeiramente é um crente verdadeiro ou um crente
falso. Nós vamos estudar esses 3 pontos para que no final você tenha a compreensão certa se verdadeiramente você está inserido na família de Cristo ou não. E o primeiro ponto que a palavra de Deus diz, o crente verdadeiro é identificado pela sua fé em Cristo. Leia comigo no versículo 1, versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Queridos irmãos, quem não tem certeza que Jesus verdadeiramente veio à terra, desceu da sua glória, se vestiu de carne, cumpriu os 10 mandamentos no nosso lugar, ele não tem certeza da sua salvação. Todo aquele que acredita piamente, que tem uma fé vívida em Cristo Jesus, ele vai ter certeza de que Jesus verdadeiramente foi 100% homem e verdadeiramente 100% Deus. O crente verdadeiro não vai ter nenhum resquício de incredulidade com relação a essa doutrina. Muito pelo contrário, ele vai defender. E era isso que João estava esclarecendo aos seus leitores, aos crentes daquela época. Assim como agora, tantos que estão vivendo ainda na incredulidade, no sincretismo religioso, que querem inventar coisas que não são a doutrina fundamental, o pilar fundamental da nossa sã doutrina, que é a fé em Cristo Jesus. Querem colocar diante de nós coisas que não estão escritas na palavra de Deus. A nossa fé tem que ser fundamentada unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Senão, essa nossa fé é vã. O apóstolo João, ele é bem claro. Jesus é Deus. Ele se fez carne e desceu nessa terra para salvar cada um de nós. Aqueles que vão ter uma fé vívida, que vão crer realmente que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho de Deus que desceu nessa terra para salvar você. E no versículo que nós lemos, no primeiro versículo, ele nos traz algumas evidências desta fé em Cristo Jesus. Leia comigo o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, quando nós verdadeiramente nós temos essa fé no Senhor Jesus, nós vamos fazer parte da família de Deus. O texto é bem claro. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. Nós vamos fazer parte da família de Deus. Antes nós éramos estranhos às promessas, mas agora nós fazemos parte desta família. Nós não somos mais filhos do diabo, como está escrito lá no capítulo 3, versículo 8. Você depois pode procurar e ler. Nós agora herdamos o reino de Deus. Vamos fazer parte juntamente com aqueles que já se foram, que a fé era vívida, juntamente com eles, na mesa, e iremos nos regozijar, iremos fazer parte dessa família. E quando verdadeiramente nós temos essa fé vívida no Senhor, nós somos abençoados, irmãos. O texto nos mostra que nós receberemos 2 bênçãos, 2 maravilhosas bênçãos. Veja comigo. Ele diz assim, a primeira bênção: todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja,
quando nós verdadeiramente temos essa fé em Cristo, o Senhor, Ele vai nos proporcionar, primeiramente, como eu falei agora há pouco, Ele vai nos proporcionar essa parte de sermos irmãos uns com os outros, que nós vamos fazer parte da família de Deus. E a segunda bênção que o texto nos mostra no versículo 5, que nós teremos vitória sobre o mundo. Leia comigo o versículo 5. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. No mundo nós teremos aflições. Independente de sermos filhos de Deus, de nascermos de novo, nós passaremos por tribulações, vamos passar por muitas lutas, mas quem está em Cristo é mais que vencedor, a palavra de Deus diz. É mais que vencedor. O mundo é um campo de guerra. O mundo é um campo de guerra, de batalhas constantes, mas Deus, Ele vai nos dar essa vitória. Nós vamos conseguir vencer todos os dias. Não vai deixar de existir dores, aflições. Muitos de nós vamos perder nossos entes queridos. Muitos de nós vamos passar por problemas financeiros. Muitos de nós vamos ter pessoas acamadas, doentes. O mundo também vai oferecer pessoas que não vão gostar de nós. Mas a Bíblia diz que Ele vai nos dar força. Olha, todo aquele que crê que Jesus é Deus, que Ele veio à terra, que verdadeiramente Ele é 100% homem, 100% Deus, Ele vai vencer o mundo. O mundo é mau, é hostil. Ele não vai gostar de nós. Nós devemos estar preparados para isso. E lembrando que essa força que nós vamos ter para vencer o mundo, essa força não é nossa. Essa força é do Filho de Deus. Leia comigo. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Essa luta vai ser dada para nós, essa força, através do Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor Jesus. Ela vai fazer toda a diferença. Já o crente falso, o falso crente, ele não vai vencer. Ele vai continuar caindo constantemente na sua vida. Ele vem para os cultos, ele até tem uma Bíblia, mas ele não vai ter vitória sobre o pecado. Ele vai ser influenciado pelo mundo. Ele vai cair constantemente. E essa evidência é bem clara daqueles que são falsos crentes. Ouça com atenção. Essa evidência de estar caindo constantemente no mesmo pecado é uma evidência de que você não tem essa vitória, que você não está vencendo o mundo. O mundo vai te oferecer obstáculos, pecado, problemas, e que todo dia nós vamos vencê-lo, porque nós temos essa fé vívida no Filho de Deus. Ele veio como carne na pessoa de Jesus Cristo e venceu o mundo por nós. A segunda evidência de alguém, de um homem que verdadeiramente é um crente, ela está no versículo 1 e 2. O crente verdadeiro é identificado pelo seu amor a Deus e aos filhos de Deus. Leia comigo. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Amados irmãos, a fé que nós temos em Cristo, ela é incontestável na nossa vida cristã. E como é que verdadeiramente eu vou ter certeza desse amor, desta fé? Quando eu demonstro amor. Quando eu demonstro amor pelo Deus Todo-Poderoso e pelo meu irmão. Não há como separar essas duas evidências. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. Se eu não amo o meu irmão, eu não vou amar a Deus. Essas duas mãos têm que andar lado a lado.
O nosso amor por Deus não pode andar separado do amor dos nossos irmãos. Amar a Deus é uma evidência cabal daqueles que verdadeiramente têm essa fé em Cristo Jesus. Nós devemos entender que nós somos salvos para amar. Nós não amamos para ser salvo. De nada vai adiantar você demonstrar um amor hipócrita. Você não é um verdadeiro crente. O verdadeiro crente tem amor pelo seu irmão. O amor por Deus e o amor pelos seus irmãos é o ápice final da fé cristã. Não é à toa que nós temos um capítulo todinho falando de amor, 1 Coríntios, capítulo 13. Depois você leia com atenção. Ele fala do amor, tanto por Deus como pelos seus irmãos. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o primeiro fruto do amor o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Ele está em primeiro lugar. Se você não está produzindo esse fruto, tanto por Deus como pelos seus irmãos, é uma evidência de que você ainda é um falso crente, que você ainda não nasceu de novo, que você ainda é estranho à família de Deus, que Cristo não faz parte da sua vida. Mas nós temos uma terceira evidência daqueles que fazem parte da família de Deus, daquele que verdadeiramente é um crente, que evidencia, em terceiro lugar, o crente verdadeiro, ele obedece aos mandamentos de Deus. Leia comigo, versículo 2 e versículo 3. Nós estamos no capítulo 5. Leia comigo o versículo 2 e o versículo 5, que diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Como é que eu vou identificar verdadeiramente? Como é que eu vou saber se realmente eu amo a Deus? Você já se fez essa pergunta? A palavra de Deus é bem clara: quando eu obedeço os seus mandamentos. Não tem como eu me separar do amor de Deus não obedecendo os seus mandamentos. A Bíblia é muito clara quando ela diz isso. Muitos dizem que amam a Deus, mas odeiam seus irmãos. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ele nunca viu a vida. Ele está morto. Coloque isso em exame. Examine a você. Se verdadeiramente você tem algum resquício de ódio pelo seu irmão. Muitos dizem que amam o seu irmão, mas falam mal do seu irmão. Denigre a imagem do seu irmão. Ainda tem mais um porém, irmão. Você não pode falar do irmão, mesmo que ele esteja passando por problemas verdadeiros causados por ele. Mesmo que ele esteja andando na contramão de Deus, você tem que ser um alicerce para ele. Se verdadeiramente você ama a Deus, você vai ajudá-lo, você vai levar palavras de edificação. Você não vai falar mal dos seus irmãos. Você não vai ser hostil com seu irmão. Odiar aos irmãos é uma evidência clara de que você é um falso crente. Tem irmãos que nem falam com os outros, dentro da própria casa. São membros de uma igreja e membros de outra, mas eles não se falam. Tem divergência. Isso é um sinal claro que você ainda não nasceu de novo e não tem essa fé em Cristo Jesus e que você não ama a Deus. A palavra de Deus diz que é um mandamento, é uma ordem amar a Deus. Está lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao versículo 40. Leia. Lá ele está dizendo que amar a Deus e amar aos irmãos são os dois principais mandamentos. Sem obedecer esses mandamentos, você não é um crente verdadeiro. Não é. Quando nós olhamos para a vida de José, o que aconteceu com ele? Isso se passa em Gênesis, capítulo 37 a 45. José, ele foi hostilizado pelos seus irmãos. Ele foi vendido, foi dado como morto.
ele passou por situações degradantes que nenhum de nós queríamos passar, mas ele resistiu até o fim. Quando ele teve a oportunidade de revidar, de dar o troco, ele não fez isso, irmão. Isso é um exemplo muito bom para nós. Sabe o que ele fez? Ele amou os seus irmãos, ele obedeceu a palavra de Deus, ele se manteve firme. Em vez dele dar o troco, muito pelo contrário, ele acolheu os seus irmãos, mostrou para eles que tudo era vontade de Deus. Nós vamos ter problemas, como eu falei agora há pouco. Muitas coisas vão acontecer para nos derrubar. Uma dessas são as perseguições, às vezes por parte de algum membro e às vezes por conta do mundo. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos manter firme e amar nossos irmãos e amar a Deus acima de tudo. E quando é que eu vou saber que eu obedeço a Deus? O texto nos oferece duas características. Quando eu obedeço verdadeiramente a palavra de Deus. Veja no versículo 3, parte B. A palavra de Deus diz assim: os seus mandamentos não são penosos. Esse é uma das características, das evidências de que eu amo a Deus. Um verdadeiro crente, ele vai entender, irmão, que os mandamentos do Senhor não são pesados, muito pelo contrário, não vão ser um fardo. Ele vai fazer com alegria. Lembra do apóstolo Paulo? Ele disse que o maior prazer dele era estar com os cristãos aqui. Ele queria ir logo para a glória. Mas ele diz, eu preciso ficar aqui. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Tem muitos que ainda não foram salvos. Eu estou parafraseando aqui. E a alegria dele era de cuidar dos irmãos. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e não obedecemos os seus mandamentos. O fardo é leve, é muito leve. Nós devemos entender que essa passagem aqui na terra é pouco tempo. Nós não somos dessa terra. Nós temos que demonstrar esta alegria em ajudar o próximo. Não somente com palavras, mas com ações e atitude. Quando você vê seu irmão com problema, ajude-o. Se ele estiver passando necessidade, ajude-o. Isso está bem expresso aqui. No versículo 16 do capítulo 3, ele diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode você obedecer a Deus se você não está fazendo o que a palavra de Deus está dizendo, ordenando? Versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, irmão. A segunda evidência de que você obedece a Deus é que Deus, Ele vai, quando Ele dá uma ordem a você, para você obedecer a Ele, entenda, Ele vai te dar capacitação. Ele vai te dar poder, força, para você poder fazer a sua ordem. Para você poder cumprir a sua ordem. Muitos estamos querendo cumprir a vontade de Deus conforme a nossa força. Mas a força é do Senhor. Eu falei agora, a força não é minha, Ele vai nos dar. Quando Ele nos dá uma ordem, Ele nos capacita para cumprir esta ordem. Ele vai nos dar força e poder, irmão. É isso aí. São 3 evidências cabais de que você faz parte da família cristã, que verdadeiramente você tem essa fé que vence o mundo, que você é obediente à palavra de Deus. Se você não crê, se você precisa de subterfúgios para solidificar a sua fé, você é um crente falso. Mas se você crê que verdadeiramente Jesus te deu essa fé, você é um verdadeiro crente. Se você não ama a Deus, se você não ama os seus irmãos, é uma evidência clara. Se você tem alguma mágoa de alguém, se você guarda ressentimentos de algo mal resolvido, você não ama seu irmão e não ama Deus.
Se você não ajuda o seu próximo, o seu irmão que senta do teu lado, você não obedece à palavra de Deus. Essas 3 evidências vão constatar. São provas cabal que você faz parte da família de Deus, que você é um crente verdadeiro e que você nasceu de novo. Eu quero orar por você e por mim. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor venha nos edificar. Que o Senhor venha colocar fé vívida no Filho de Deus, no Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, que está à destra de Deus, intercedendo. Ó Pai eterno, que flua no coração de cada um dos irmãos essa fé. Que o Senhor, meu Deus amado, venha nos conceder amor tanto por você, tanto pelo Senhor, como pelos nossos irmãos. Ó Pai eterno, te peço também que nós venhamos obedecer, que os nossos irmãos, que eu venha buscar a obedecer a Tua palavra, em cuidar dos meus irmãos, em fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.